Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo diante de toda a misericórdia divina, não irão conseguir serem salvas? Neste vídeo, vamos retratar os 5 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Vou te mostrar como essas histórias bíblicas impactam diretamente nossa fé e compreensão da justiça divina. Ao assistir, você entenderá melhor os perigos de certos comportamentos e escolhas, e como evitá-los para permanecer no caminho da salvação. Fique conosco e descubra como evitar esses erros fatais. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé e sua caminhada espiritual. Os blasfemadores do Espírito Santo. A primeira categoria de pessoas que, de acordo com a Bíblia, não podem ser salvas são os blasfemadores do Espírito Santo. Essa afirmação é encontrada em passagens como Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32 e Marcos capítulo 3, versículos 28 e 30, onde Jesus deixa claro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Trata-se de atribuir as obras do Espírito Santo ao demônio, rejeitando deliberadamente a evidência do poder e da atividade divina. É uma rejeição consciente e obstinada da verdade, mesmo diante de provas claras da atuação do Espírito de Deus. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é encontrado em Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 32. Nessa passagem, Jesus expulsa um demônio e os fariseus, em vez de reconhecerem o poder de Deus, acusam Jesus de estar agindo pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa atitude deliberada de rejeitar a evidência da ação do Espírito Santo e atribuí-la ao mal é considerada uma blasfêmia imperdoável. Portanto, aqueles que, mesmo diante de provas irrefutáveis da presença e do poder de Deus, persistem em rejeitar essa verdade e atribuí-la ao demônio, estão condenados à perdição, pois fecharam seus corações de forma irrevogável à salvação. Os apóstatas. O segundo tipo de pessoa que, segundo a Bíblia, não pode ser salva são os apóstatas. Os apóstatas são aqueles que, tendo professado a fé cristã e recebido o conhecimento da verdade, deliberadamente a rejeitam e a abandonam. Essa realidade é abordada em passagens como Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 6 e em Hebreus capítulo 10, versículos 26 ao 31 nesses textos, é deixado claro que, para aqueles que, depois de terem sido iluminados, caírem e rejeitarem deliberadamente a Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eles são descritos como aqueles que crucificam de novo para si mesmos o Filho de Deus e o expõem à ignomínia. Um exemplo bíblico de apóstata é Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Judas conviveu com o Mestre, testemunhou seus milagres e ensinos, mas, em vez de perseverar na fé, traiu Jesus por 30 moedas de prata, entregando-o aos seus inimigos. Sua rejeição deliberada da verdade que conhecia o condenou à perdição eterna. Aqueles que, ao receberem o conhecimento da verdade, escolhem deliberadamente rejeitá-la e abandoná-la, fechando seus corações à salvação, não podem mais ser salvos, pois já não resta mais sacrifício pelos pecados. Os endurecidos de coração. O terceiro tipo de pessoa são os endurecidos de coração. Esses são aqueles que, repetidamente, rejeitam os apelos de Deus e endurecem seus corações de tal forma que se tornam impermeáveis à convicção do Espírito Santo. Como podemos ver na história do faraó do Egito, narrada no livro do Êxodo. Mesmo diante das poderosas demonstrações do poder de Deus através das pragas, o faraó persistia em endurecer o seu coração e recusar-se a deixar o povo de Israel partir. Sua obstinação e rejeição contínua da vontade de Deus o levaram a uma condenação final. Outro exemplo bíblico é o do povo de Israel no deserto. Apesar de testemunharem milagres e serem guiados por Deus, eles repetidamente se rebelaram, murmuraram e rejeitaram a Deus. Essa atitude endureceu seus corações a tal ponto que Deus os condenou a não entrarem em seu descanso. Salmos 95, Hebreus 3. Então aqueles que, mesmo diante de evidências claras da ação de Deus, continuam a endurecer seus corações e rejeitar repetidamente seus apelos, acabam por se tornar impermeáveis à salvação. Sua obstinação os condena à perdição. Os incrédulos impenitentes. O quarto tipo de pessoa que perderam sua salvação são os incrédulos impenitentes. Esses são aqueles que, mesmo após ouvir o Evangelho, continuam em sua incredulidade e se recusam a se arrepender de seus pecados. Isso é abordado e ocorre em passagens como Marcos 16, que declara: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crer será condenado. Também em João capítulo 3, versículo 18, Jesus afirma que aquele que nele não crê já está condenado. Esse exemplo também é encontrado no livro de Atos, no relato da pregação de Paulo em Antioquia. Após os judeus rejeitarem o Evangelho, Paulo e Barnabé declararam: era necessário que primeiro vos fosse anunciada a palavra de Deus. Mas,
Visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. As pessoas que, apesar de terem ouvido o Evangelho, persistem em sua incredulidade e se recusam a se arrepender de seus pecados, estão condenadas à perdição, pois rejeitam a única forma de salvação oferecida por Deus. Os pecadores impenitentes. O quinto e último tipo de pessoa que, segundo a Bíblia, não pode ser salva são os pecadores impenitentes. Esses são aqueles que, apesar de conhecerem o pecado e a necessidade de arrependimento, persistem deliberadamente em seus maus caminhos, recusando-se a se arrepender. Deste modo, é abordado em passagens como 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que declara: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Também em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é dito que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, aqueles que, mesmo conhecendo o pecado e a necessidade de arrependimento, persistem deliberadamente em seus caminhos errados, recusando-se a se arrepender, estão excluídos da salvação, pois os injustos não herdarão o reino de Deus. Em resumo, a Bíblia revela 5 tipos de pessoas que, segundo suas próprias escrituras, não podem ser salvas: os blasfemadores do Espírito Santo, os apóstatas, os endurecidos de coração, os incrédulos impenitentes e os pecadores impenitentes. Cada um desses grupos, por suas próprias escolhas e atitudes, fecha o caminho da salvação e se condena à perdição eterna. Essa é uma realidade difícil de aceitar, mas é importante reconhecê-la e compreendê-la à luz das Escrituras. Só assim podemos entender a seriedade do pecado e a necessidade urgente de nos rendermos a Deus, arrependemo-nos sinceramente e aceitando sua graça salvadora. Obrigado por assistir o vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Não esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima!